Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Hoje, eu venho aqui para mais um episódio da nossa programação. Os que confiam no Senhor superam. E eu trouxe para você hoje uma passagem que está contida lá no livro de Isaías, quando o Senhor ele promete vitória, ao povo. Quando o Senhor ele começa a falar que vai fazer algo novo. Hoje eu quero reforçar em sua mente, em você que está acompanhando essa programação, a ideia de que você não vai poder mudar o seu passado, não vai, mas dá para você mudar o seu futuro, superar as coisas do passado e adotar uma nova postura. Eu sei que as últimas mensagens, elas têm algumas coisas meio repetitivas, porque é necessário que a gente reforce a ideia em nosso pensamento. Eu quero dizer a você que está me ouvindo, que eu passei alguns processos, eu quero me colocar como exemplo para dar continuidade nessa mensagem, mas eu gostaria que você que está me ouvindo possa perceber algo. Olha, não é fácil a gente romper, muitas vezes, crenças que nos limitam. Eu não sei se vocês já chegaram a ver aquela imagem, não sei se vocês já viram isso, tá? Tem uma imagem na internet, se vocês nunca viram, pode pesquisar que vocês vão ver. Uma imagem na internet que simboliza um cavalo preso numa cadeira. Ele está com uma corrente e essa corrente está presa numa cadeira. Se esse cavalo ele corresse, ele arrebentaria a corrente, derrubaria a cadeira e ficaria livre. Mas a cabeça dele faz ele acreditar que ele está preso. E aí ele não foge, ele não sai, ele não fica livre. E a crença limitante, ela é mais ou menos assim. Quando nós acreditamos, colocamos na nossa mente que nós não conseguimos, que a gente não vai romper, que a gente está preso a algo do passado, muitas das vezes nós não conseguimos mudar o nosso futuro. E a gente não consegue superar quando temos isso. E quando eu me coloco como exemplo, eu quero dizer a você que está me ouvindo, porque eu já passei por situações assim. Em muitos momentos da minha vida, eu tive dificuldade de romper, eu tive dificuldade de abandonar os pensamentos aprisionados no passado de dor para conseguir seguir em frente. E lidar com as nossas emoções, e muitas das vezes emoções essas que a gente não conhece, é difícil, porque o inimigo de nossas almas, ele usa todas as estratégias para nos oprimir. Mas nós devemos buscar em Deus estratégias para entender o que nós estamos sentindo, para que assim Deus possa nos curar, Deus possa nos levar para um novo degrau. Nesse contexto que eu acabei de ler para você, Jesus, ele está falando claramente, esqueça tudo isso. Esqueça o passado, esqueça o que aconteceu lá no passado, esquece lá do que aconteceu no Egito, tá? O que aconteceu lá atrás não é nada comparado com o que Deus vai fazer agora na sua vida, é isso que Deus está nos falando hoje. Ele está dizendo a você, o que passou não se compara com o que está por vir. Só que você precisa tomar posse do que está sendo falado. Você não pode simplesmente ouvir no ouvido e deixar passar pelo outro. Você não pode deixar que o diabo roube de você essa semente. Porque olha só, escuta isso que eu vou te falar. Muitas das vezes você escuta alguma palavra negativa, alguma ofensa de alguma pessoa e você fica remoendo essa semente no seu coração. E essa semente, ela toma vida, ela se frutifica na sua mente, criando em você emoções, sentimentos e até um comportamento negativo, ao qual vai frutificando e fazendo com que você fique preso a uma direção errada. Mas quando nós lançamos uma semente como essa, que traz para você vida, que é uma palavra viva, que pode transformar
transformar a sua vida, muitas das vezes você deixa passar. Então eu te convido hoje a entender que essa semente que eu estou te entregando é uma semente para trazer para você uma mudança, para te ajudar a mudar o seu futuro. Deus está dizendo claramente em sua palavra: tudo que passou lá atrás não é nada comparado ao que está por vir. Você precisa começar a perceber que Deus está realizando algo novo, até mesmo nessa mensagem que eu estou trazendo para você. Se você vem acompanhando a programação, então perceba, já está nascendo em você algo novo. Algo novo já está acontecendo, uma movimentação espiritual diferente está acontecendo ao seu redor. Você não está mais preso e presa numa realidade negativa. Você já está começando a alimentar um novo pensamento, uma nova postura. Você já está começando a nutrir dentro de si esperança. Então perceba, Deus já está realizando algo novo dentro de você. Ele diz nessa mensagem: veja, eu já comecei. Você não está percebendo que eu já comecei a realizar algo novo? Só que muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso que eu vou te falar. Deus, ele começa pela raiz. Não é algo visível, você não está vendo nada do lado de fora, mas ele já está trabalhando do lado de dentro. Porque o nosso posicionamento é o que muda tudo, mas para que a gente tenha um posicionamento é necessário primeiro que mude dentro de nós as sementes que estão semeadas. Eu normalmente quando eu vou orar, quando eu oro pela vida da minha filha, quando eu oro pela minha vida, geralmente eu oro assim: Senhor, arranca as sementes malignas e aumenta as sementes divinas. Por quê? Porque muitas das vezes nós não temos a percepção e o discernimento de compreender quais são as sementes divinas e quais são as sementes malignas. Então nós precisamos buscar em Deus essa direção. Precisamos buscar em Deus que Ele nos ajude em relação a isso. Aqui nesse contexto que eu li para você, diz assim: abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Deus, ele está usando aqui uma maneira metafórica para dizer: aí onde você está, nessa terra seca, Deus, ele vai fazer brotar rios. Ele vai fazer brotar aquilo que não existe, ele vai dar vida onde há morte, ele vai trazer luz onde há trevas. Ele está dizendo claramente a você: é importante que você entenda que ele está fazendo algo novo, que você precisa abandonar o passado. Olha, essa mensagem hoje, ela tem como principal objetivo dizer a você que você não vai poder mudar o que aconteceu lá atrás. Não vai. A gente não pode mudar o passado, nós não temos esse poder. Mas nós podemos anotar uma postura para ressignificar esse passado como uma lição. E ao invés de ficar presos na ideia de que nós fomos destruídos e caminhando frustrados, a gente não consegue romper, a gente tem que começar a perceber que muitas dessas coisas são lições. Presta atenção, a gente amadurece quando passa por algum problema, por alguma dificuldade. Eu já falei isso antes, mas agora eu quero te trazer uma nova ótica. Muitas das vezes o problema que nós estamos passando nada mais é do que uma semente para nos transformar num especialista nessa área. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Tem um capítulo aqui no livro do Nick que ele fala assim, ele fala de bênçãos disfarçadas. Ele fala que, olha só, a vida dele não era para ser uma bênção se ele tivesse olhado na direção errada. Se você ainda não ouviu todas as mensagens, eu vou convidar você a acompanhar todas as mensagens dessa programação. Os que confiam no Senhor superam. Por quê? Porque eu estou falando do Nicholas Juzisic, um palestrante evangelista que se usa como alguém inspirador para glorificar o nome de Deus. Quem é o Nick? O Nick é um homem que nasceu sem braços e pernas. E eu tenho usado o Nick como uma inspiração nas minhas mensagens, porque eu estou lendo um livro dele chamado Superação. E foi através desse livro que eu tive a inspiração em Deus para trazer para você que está me ouvindo essas mensagens. E aonde eu quero chegar com tudo isso? O Nick, ele diz que ele poderia ter caminhado frustrado e acreditando que a vida dele não era boa, se ele se apoiasse na ideia de que não ter braços e nem pernas seria para destruí-los. Mas essa visão foi uma visão humana e limitada e muitas das vezes opressivas através do inimigo. Mas Nick diz que, na verdade, o que aconteceu com ele de ter nascido sem braços e pernas foi uma bênção disfarçada. Foi Deus dando a ele a oportunidade de superar, de romper, de se tornar alguém que vence limites. Nick venceu todos os limites quando entendeu que a vida dele era muito superior a se limitar ao fato de um homem vivendo num corpo sem braços e pernas. Onde eu quero chegar com isso?
Muitas das vezes o problema que você está passando hoje tem a ver com uma limitação que você precisa romper, para que assim você possa transformar esse mal numa bênção. A palavra do Senhor diz que Deus transforma a maldição em bênção, que Deus faz nova todas as coisas, que Deus transforma tudo à nossa volta. Eu li para você aqui agora, num contexto no livro de Isaías, que fala quando Deus promete a vitória ao seu povo. Não importa os pecados, não importa o que aconteceu no passado, não importa as falhas e erros, Deus está fazendo algo novo. E Ele diz, não é nada comparado ao que Ele vai fazer. Quando nós adotamos uma visão como a de Nick, nós passamos a buscar soluções naquilo que está acontecendo com a gente. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Perceba, hoje você tem aí alguma dificuldade. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o cenário que você precisa superar e romper. Mas olha para isso e imagina se você, a partir de hoje, decidir se tornar especialista em resolver esse problema. E partindo disso, você passe a ser um exemplo inspirador para as pessoas que te cercam. Imagine quantas pessoas você poderia ajudar que estivesse passando por algo bem parecido com o que você está passando. Pense quantas pessoas poderiam superar os seus próprios problemas se você se tornasse inspiração para essas pessoas. Olha, tem algumas frases no livro de Nick que eu até anotei porque eu achei muito inspiradoras e uma delas eu vou compartilhar com você, que diz assim: você pode se afogar nessa onda ou você pode surfar nela. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Você pode se afogar nesse problema, ou você pode se sobressair e se tornar um especialista ao ponto de ajudar outras pessoas que estiverem passando por isso, ao ponto de descobrir tantas maneiras de superar esse problema que você se torne uma inspiração para aqueles que te cercam. Meu convite hoje é que você entenda que Deus está te chamando para viver algo novo, para ver o que Ele está fazendo de novo, para que você possa entender que você não vai mudar o seu passado, não vai mesmo. Já foi. E se você tiver que chorar, chore. Se tiver que colocar para fora e desabafar, coloque para fora, desabafe, mas abandone o passado e comece a mudar o seu futuro com uma nova ótica, entendendo que você pode superar qualquer que seja a situação se você confiar em Deus. Olha, muitas das vezes os problemas que nós passamos, as dificuldades, as situações, elas vêm para nos ensinar a ter compaixão pelo nosso próximo. Perceba, se você conseguir superar os seus limites e romper essa fase, você vai começar a olhar diferente quando você vê alguém passando pelo mesmo problema. Você terá compaixão por essa pessoa porque você vai compreender as dificuldades que existem e que cercam alguém que está passando pelo mesmo problema. Olha, nós devemos entender que por trás de cada problema existe uma grande lição que nos faz amadurecer, que nos faz crescer, que nos faz adotar uma nova postura. Você pode hoje escolher ficar remoendo o passado, aprisionado em algo que te faz como o cavalo que fica preso numa cadeira, ou você pode ser alguém que rompe os seus limites como Nick Vujicic. Você pode ser alguém que pega essa bênção que está disfarçada num problema e se transforma em alguém inspirador, alguém que se tornou especialista em resolver esse problema. Não fique mais vestido com a capa de vítima, mas adote hoje uma postura de protagonista em sua vida, percebendo que Deus já está fazendo algo novo. Nesse contexto, Deus está prometendo vitória. Ele está dizendo: eu vou abrir um caminho no meio do deserto, eu vou trazer rios numa terra seca, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Então hoje o meu convite a você que está ouvindo é que adote uma nova postura, que abandone de uma vez por todas a ideia de que você não pode superar esse problema e que você confie no Senhor para que você possa superar. Mesmo que você não veja hoje, nesse momento, uma saída clara, não desista de procurar essa saída, sabe? É necessário que você acredite que Deus pode trazer para a sua vida a direção e as coisas que você precisa. E Deus pode trazer na sua direção as coisas que você precisa. Olha, não adianta você querer se esconder. Não dá para se esconder da vida. Não dá para se esconder. Todos os dias nós temos que acordar e se levantar. E devemos arregaçar as nossas mangas e dar o nosso melhor. Então que você comece primeiro entregando isso nas mãos de Deus e confiando nele. Para que assim ele te ajude a superar. Olha, eu não sou paga para trazer para você uma mensagem
de esperança. Eu não sou paga para ficar aqui te motivando e te incentivando, mas eu sou alguém que passou por problemas parecidos com o seu e que Deus me levantou para me tornar também uma inspiração para as outras pessoas. Hoje eu posso dizer a você que está me ouvindo que eu sou alguém que compartilho as coisas que Deus me ensinou, que trago para você que está me ouvindo coisas que mudaram a minha vida. Se hoje eu estou de pé trazendo mensagens como essa para você que está me ouvindo, é porque em muitos momentos lá atrás eu passei por circunstâncias parecidas em que eu estive prostrada. Sabe quem me levantou? Jesus. Através de mensagens como essa, Deus usou outras pessoas e mensagens como essa para me levantar. E hoje Ele me levantou para trazer mensagens como essas para você que está me ouvindo. E Ele quer te levantar para levar mensagens como essa para quem estiver prostrado lá na frente. Então entenda, Deus Ele quer usar esse problema como uma bênção disfarçada para te levantar e te tornar especialista e inspirador para aqueles que te cercam. Que você entenda que confiar no Senhor vai fazer você superar. Que hoje você tome posse dessa mensagem que diz claramente, você não vai poder mais mudar o passado, mas você vai poder mudar o seu futuro. Deus já está fazendo coisas novas. Perceba, eis que faço nova todas as coisas. Jesus disse isso lá em Apocalipse, quando ele fala que a terra antiga não vai mais existir e que ele vai trazer uma terra nova, que não haverá mais choro nem dor, mas que tudo se fará novo. Assim Deus diz a você hoje que tudo se fará novo. E aí você pode dizer, tá bom, Inara, eu estou acompanhando as suas mensagens, eu estou até me sentindo um pouco melhor, mas o que eu devo fazer? Como que eu devo nutrir essas sementes? Presta atenção, você vai começar a observar os seus pensamentos. Você vai começar a perceber o quanto você se pega preso nos pensamentos do passado. Quantas das vezes você fica remoendo ofensas passadas? Quantas das vezes você fica remoendo frustrações daquilo que você não alcançou? Quantas das vezes você fica se culpando por aquilo que você não conseguiu resolver? Hoje, você vai começar a prestar atenção nos seus pensamentos e quando você perceber que está fazendo isso, você vai anular isso orando. Você vai orar, não importa onde você esteja, você vai falar, Senhor, em nome de Jesus, repreenda essa opressão. Repreenda essa opressão. Nem que você precise fazer como eu, anote num papel, eis que Jesus está fazendo algo novo. Eu confio no novo de Deus. E você tem que ler isso constantemente até que a sua mente pare de ficar remoendo pensamentos passados. É necessário que você faça a sua parte. Fazer a sua parte muitas das vezes vai ser um ato como esse, observar seus próprios pensamentos. Aí você diz, Inara, mas eu não consigo, então ore. Ore e peça a Deus, Senhor, me ajude a observar os meus pensamentos, porque às vezes a nossa mente, ela está tão viciada no pensamento negativo automático, nós estamos tão debaixo de uma opressão, presta atenção nisso. Às vezes a gente está tão oprimido malignamente que a nossa mente ela já está cativa, ela já está escravizada, nós já temos pensamentos automáticos que nos levam automaticamente para a dor passada. Então é necessário mesmo orar para que Deus te liberte, orar para que Deus tire a opressão maligna. Então a sua oração ela pode ser assim. Se você quiser anotar, pode anotar. Você pode pedir para Deus te libertar da opressão maligna. Você pode pedir para Deus te ajudar a sair dos pensamentos automáticos. Você pode pedir para Deus te ajudar a perceber os pensamentos que você tem que arrancar, porque esses pensamentos são sementes malignas que você vai ter que arrancar. E aí você vai ter que plantar novas sementes. E para isso é necessário que você ressignifique, os seus pensamentos. E como é que você vai fazer isso? Da maneira em que eu te falei, pedindo a Deus que você adote uma nova postura, confiando no Senhor. Olha, algumas pessoas têm dificuldade de fazer tudo isso porque não se perdoa, porque fica se culpando como se fosse a principal culpada e culpado pelo que aconteceu no passado. Olha, isso também é opressão maligna. Então se perdoe, você não tinha como saber a maneira certa de agir no seu passado. Todos nós erramos e nós agimos com a nossa consciência. Presta atenção nisso. Eu vou falar uma coisa para você que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa com muita dificuldade de me perdoar. Eu ficava me culpando, sabe? Eu ficava num alto flagelo mental. Eu me culpava pelos meus erros, eu não me perdoava e com isso eu ficava me castigando mentalmente, acreditando que eu não merecia sair daquela situação porque eu era culpada.
Até que Deus um dia, Ele disse ao meu coração, Ele disse, você não tinha maturidade, você não sabia qual era a maneira certa, você queria fazer o que era certo, mas você ainda não sabia. Mas você passou pela situação, você aprendeu a lição e agora você está maduro e agora você sabe a maneira certa de agir. Então hoje eu quero convidar você a se perdoar. Não importa qual foi a sua falha no passado. Se perdoe, você não tinha como saber, mas mediante o que você passou, hoje você já aprendeu. Então hoje você pode adotar uma nova postura para mudar o seu futuro. Mas se perdoe, pare de se culpar. Não permita que o inimigo das nossas almas fique te oprimindo. Não aceite essa condenação. Não aceite ficar aprisionado nesse pensamento de culpa, mas se perdoe e busque em Deus uma estratégia de ressignificar os seus pensamentos. Fique afirmando, profetize à sua volta, as bondades de Deus me seguirá. Eu vou viver o novo de Deus. Eu vou superar o passado. Eu vou viver coisas novas. Você precisa profetizar, você precisa começar a adotar uma nova postura. E olha, se diante de tudo isso você ainda se sinta com dificuldade, busque ajuda, não fique preso e presa numa opressão maligna. Busque uma ajuda espiritual, um pastor, uma pastora. Busque um auxílio na palavra do Senhor. Ore mais, mas não desista. Sabe, é necessário que você se esforce mais e mais para superar qualquer que seja a fase que você está passando. Não dá para se esconder da vida. Não dá para se esconder do problema. Não dá para a gente se aprisionar na ideia de que não existe uma saída. Há uma saída para todas as coisas. Não há impossível para Deus e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então que hoje você entenda que a mensagem de Deus para você é que Ele já está fazendo algo novo e que você pode sim mudar o seu futuro, mas você precisa adotar essa postura. Olha, eu vou te dar mais uma sugestão aqui. Eu vou te sugerir que você faça um ato profético. Eu estou te sugerindo coisas que eu já fiz e que funcionaram na minha vida e que ainda funcionam e que eu ainda continuo fazendo. Cada um de nós está vivendo um processo e é necessário que nós tenhamos humildade de reconhecer que sozinho, com a nossa própria força, a gente muitas vezes não consegue, mas com Deus nós conseguimos. Então, olha, eu quero te convidar a fazer um ato profético. Escreva no papel as suas principais dores, sabe? Se é uma frustração, se é uma ofensa, se é algo que aconteceu no seu passado que você ainda não conseguiu se libertar, se é uma culpa que você sente, se é um ressentimento, anota tudo isso no papel. E você vai orar. E você vai orar pedindo a Deus para quebrar esse mal. Você vai falar assim: Senhor, quebre esse mal no mundo espiritual e na minha mente. Quebre, Senhor, esse mal e essa dor na minha alma. Me liberta, me cura e me restaura. E quando você terminar essa oração, você vai rasgar esse papel. Mas você vai rasgar ele bem rasgado. Eu, normalmente, costumo queimar. Mas se você não quiser queimar, não tem problema. Só rasga ele bem rasgadinho e joga fora. Esse ato de jogar fora é literalmente jogar fora o seu passado. Você vai jogar fora a dor. Você vai jogar fora as sementes que foram semeadas, que trouxeram esse mal para sua alma, que trouxeram essa opressão para sua vida. Você vai jogar fora, é um ato profético, você está lançando fora aquilo. Você está como se estivesse no mundo espiritual, pegando toda aquela energia maligna e jogando fora, tirando da sua vida. Mas você tem que fazer tudo isso com fé, crendo que Deus ele vai agir espiritualmente ao seu favor. E após você fazer isso, tome posse de que você vai viver o novo de Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero nesse momento apresentar a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti que vá de encontro a ela. Senhor, nós precisamos da Sua ajuda para viver o novo. Precisamos da Sua ajuda para que tire as vendas dos nossos olhos e que a gente comece a enxergar que o Senhor já começou a fazer algo novo. Precisamos que o Senhor faça uma limpeza espiritual diariamente, tirando toda a opressão maligna. Precisamos que o Senhor nos ajude a abandonar o passado. Precisamos que o Senhor nos ajude a abrir mão da resistência. Jesus, nos liberte de toda a opressão. Nos ajude, Senhor, a abrir mão de todo o ressentimento. Nos ajude, Senhor, a aumentar a nossa fé e crer que o Senhor pode nos ajudar e fazer algo novo em nossa vida. Senhor, nos ajude a ressignificar a nossa posição, a maneira com que nós vemos as coisas. Nos ajude, Senhor, a pegar essa bênção disfarçada e mudar a nossa postura. Nos ajude a nos transformar em inspiração para o nosso próximo. Nos ajude a confiar no Senhor e a superar qualquer que seja a fase em que estamos presos. Que nós possamos romper, que possamos ser livres, que possamos viver o novo. É o que eu te peço. Em nome de Jesus.
Amém.